Boa noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Saúde em Debate, trazendo informações de saúde para você. Hoje nós estamos aqui com a doutora Érica Stakolovic, que é um nome difícil, mas é muito bonito, e ela é psicóloga. Ela tem um livro que se chama Resiliência, e esse livro é o foco de estudo dela há 20 anos. Então ela veio aqui hoje para conversar com a gente sobre o trabalho que ela faz, psicoterapia, e que faz parte das terapias coadjuvantes e auxiliares do tratamento. Tudo bem? Como vai, Érica? Obrigada, primeiramente, pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Muito feliz de estar aqui. Então, eu gostaria de entender e conhecer, né, o teu trabalho e que você me contasse como a resiliência pode auxiliar aos pacientes, aos doentes que sofrem de depressão, de transtorno de ansiedade, enfim, de outras patologias mentais, né, ou não só mentais, podem ser orgânicas também, né? Me conte isso, que eu acho que é muito importante para mim e para a população. Meus amigos, nós estamos vivendo na era da informação, na era da tecnologia, e são informações diárias que nós recebemos todos os dias e que nós precisamos estar preparados para elas. E muitas vezes nós não estamos. E aí nós abrimos espaços quando não são doenças e problemas relacionados já desde a infância, que é um outro patamar. Nós precisamos nos organizar, principalmente a organização mental, para que nós não nos percamos dentro de tantas informações diárias. E aí o que acontece? Nós, seres humanos, somos muito complexos, muito. E a resiliência, ela tem um papel fundamental de trazer para a vida do ser humano uma organização e uma disciplina para que ele, ao tiver um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, seja ele qual for, ter a preocupação, ter um pouquinho de discernimento para entender os sintomas psicossomáticos que acontecem logo nos primeiros indícios que ele não está bem. Então, nós adultos, quando nós adultos começamos, por exemplo, a sentir muita fadiga, sentir dores que nós vamos no médico e não é diagnosticado nada, quando nós perdemos o nosso sono, quando nós perdemos o nosso apetite, já são sintomas psicossomáticos que alguma coisa não está bem. Então, quando a gente começa a perceber esses sintomas, é muito mais fácil da reabilitação. É muito mais fácil reconhecer e até para o profissional, quando ele é procurado, diagnosticar melhor o que você tem e quais são as possibilidades terapêuticas para que você consiga enfrentar essa situação e sair dela, que é o objetivo, né, da terapia. Me conte quais são as possibilidades que tem de terapia. Você falou, né, quais que seriam melhores? Quais que você trabalha e quais são as indicações específicas para cada uma dentro do seu ponto de vista? Bom, cada ser humano ele é único. Cada problema é único. E como você filtra essas informações, os seus problemas, e esse filtramento, vamos colocar assim, ele é imprescindível. Porque se você filtra de uma maneira sempre negativa, sempre pessimista, e você já tem uma tendência que já está acontecendo para depressão, para ansiedade, obviamente que isso vai ser atenuante e isso vai agravar os sintomas e vai poder te colocar num quadro mais crônico. Então, primeiramente, o autoconhecimento. E é difícil a gente se autoconhecer. E é difícil a gente perceber o que a gente está
diferente, o que a gente está mudando, mas é possível. Se você não consegue sozinho, peça ajuda de um familiar. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em ouvir, né, os familiares, ouvir as pessoas que estão próximas e entendem isso como se fosse uma... Se a pessoa está agredindo, tá... Sim, e não, né? Às vezes está querendo ajudar mesmo. Não, isso é questão, sabe de quê? De amor próprio, de humildade, de você saber que você está tendo... A gente sente quando a gente não está bem, porque esses sintomas psicossomáticos, eles são fortes. E a gente percebe. E aí você começa o quê? A iniciar um projeto e não terminar. Você começa a perder interesses por coisas que você gosta. Isso tudo já são sintomas. Então não esperem esses sintomas se agravarem. Conversa com um amigo, conversa com um familiar. Procure um profissional. Essa quebra de paradigma precisa ser enfrentada, né? Quando você procura um profissional, não significa que você esteja numa situação de loucura. Acho que muita gente tem medo de... Vou procurar um profissional, tô louco. Não, não. Você precisa de um direcionamento. Né? Às vezes o louco é aquele que não procura, né? Verdade, né? Porque não tem consciência que está. Então, se você tem essa consciência, procure. Para procurar um direcionamento melhor, para ajudar você a focar nas suas deficiências, nos seus problemas. E aí, de repente, nós consigamos o quê? Reconhecer a causa. Por que isso tudo está acontecendo? E aí, quando a gente conhece a causa, fica muito mais fácil de ter um diagnóstico mais preciso e das terapias funcionarem com mais precisão, não é verdade? Eu quero dizer, né, doutora Márcia, que a gente sabe que existem várias causas para depressão, para ansiedade. A gente hoje, isso a gente pode comprovar pela neurociência, que tem bebês estressados, bebês com depressão, crianças depressivas. Mas cada caso tem uma especificidade, né? Então, assim, fatores desencadeantes. Isso, às vezes é genético, às vezes pode ter uma propensão àquilo, né? Dependendo do ambiente, porque o ambiente ele é influenciador, a gente sabe disso, né? Mas também pode ser da pessoa que às vezes está sem orientação e tem uma propensão maior a ser depressivo, uma propensão maior a ser ansioso ou achar que esses estados fazem parte da vida dela, que ela merece mesmo estar naquele estado e acostumam com aquele estado e vivem anos com aquele estado. E não percebem que aquele estado que ela acha que é normal, que ela é daquele jeito e está trazendo transtornos para a vida dela, porque traz transtorno para a vida da pessoa e das pessoas que estão à sua volta, ela não percebe que é tão prejudicial assim. Porque até o sofrimento, a gente acostuma com ele. Então, cuidado com as coisas que não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse na sua vida. Focar se não está sendo originada de situações depressivas, de ansiedade ou de qualquer outra situação adversa no sentido psicológico e emocional, para que você ache que você não precisa de ajuda. Né, que você merece, às vezes, estar naquela condição de que nada na sua vida dá certo. E aí que mora o perigo. Mesmo porque a doença mental, de alguma forma, ela não deixa as pessoas se expressarem, né? Expressar todo o conteúdo que tem, expressar toda a potencialidade que tem para realização. E é uma judiação, né? Sim, E a vida é muito curta, não é verdade? Pois é. E a vida tá aí pra gente viver da melhor maneira possível. Então, assim, a minha dica, tem várias, mas a minha dica na função da resiliência é nesse sentido. A resiliência vai te ajudar a você entender melhor como você funciona,
como o seu cérebro funciona, o que realmente é estupim para você para adicionar gatilhos mentais negativos, para adicionar pensamentos negativos, se é realmente algo crônico, se é realmente algo genético, ou se é realmente uma situação que você acostumou-se e que você está decretando que você merece estar nessa situação, sem perceber, está no seu inconsciente. Então, tem pessoas que eu já conheci que estão em quadros depressivos há 10 anos. Sou depressiva. E falam com uma naturalidade como se fossem merecedoras daquele quadro. Ah, eu sou depressiva, sou ansiosa, né? Ah, tá bom, nada acontece, fazer o quê? E, poxa, você já decretou uma situação que você não quer sair dela, né? Já decretou uma situação que você cada vez mais vai ser prejudicado, você está se sabotando e não está percebendo. Então, assim, a procura de um profissional, ela clareia, na verdade, as suas percepções. E ali você pode encontrar dentro de você, que na maioria das vezes está dentro de nós, as respostas para muitas indagações, você se perceber, se olhar como uma pessoa que está com um problema e que esse problema não é bom, porque é um problema, e que vai atrasar a sua vida, que vai prejudicar a conquista dos seus sonhos. Então, quando a gente não se cuida e quando a gente não se percebe, pode acontecer em muitos casos o quê? A piora desses sintomas e realmente você entrar num quadro depressivo grave, você realmente entrar num quadro que eu chamo de janelas killers no cérebro, que é o quê? Você vai pensando tantas coisas ruins e a depressão ali vai tomando conta, a ansiedade tomando conta, enfim, até que você se sinta encurralado. Eu faço uma metáfora que é a seguinte: você vai se sentindo encurralado, tem a parede aqui e aí você não tem para onde ir. Aí o cérebro, ele o quê? Ele fecha as janelas, né, para as coisas boas que você possa ouvir, que aí você não consegue ouvir mais nada de bom, você não consegue enxergar mais nada de bom, aí você se sente acuado. O ser humano, quando se sente acuado, fica muito mais fácil dele cometer atitudes que não são boas. Por exemplo, o suicídio. Como você vê o tratamento medicamentoso? Primeiramente, eu sou doutora em psicanálise, faço a terapia. O tratamento medicamentoso sempre é do psiquiatra. Sempre. Então, eu vou e eu sei até que ponto eu posso ir com aquele paciente e perceber que a terapia sozinha não vai fazer efeito. Porque já atingiu partes cerebrais importantes que é necessário a medicação. Por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar, né? Com psicanalista, psicólogo, né? Junto com o psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra, ele tem total autoridade de buscar, de receitar a melhor medicação para determinada situação. E ver também sintomas, às vezes determinados quadros mentais, às vezes podem ser secundários também a doenças orgânicas, né? Você pode ter um hipotireoidismo que simula uma depressão. Sim. Então, esse diagnóstico diferencial é muito importante também. Muito importante, que é um olhar diferente que o psiquiatra tem. Nós, terapeutas, né, que sejamos psicanalistas, psicólogos, nós tentamos o quê? A primeiro momento, direcionar o que você já tem no interior. Tentar fazer com que você reconheça que você tem um quadro que precisa de ajuda e nós damos algumas alternativas para que você consiga melhorar a sua vida profissional, pessoal, com alguns exercícios terapêuticos. Mas que nós sabemos que chegado a um determinado ponto, né, isso depende de cada paciente, imediatamente nós encaminhamos para um psiquiatra. O ideal normalmente é que passe inicialmente pelo médico, pelo
clínico geral, pelo psiquiatra, para depois encaminhar, né, para psicoterapia, que assim, se já tiver alguma coisa ali, alguma doença, já é, né, fisgada antes de O dar ideal, Márcia, é isso, mas o que acontece é eles procuram, porque assim, é o paradigma, né? Psiquiatra é o, nossa, ele pode me internar, ele pode, tem esses paradigmas. Gente, não é assim, né? Os profissionais que são formados nessa área são profissionais que foram formados para ajudar o ser humano a serem melhores, a serem saudáveis mentalmente, para consiga viver melhor, trabalhar, fazer os seus projetos de vida. Então, normalmente, eles procuram um psicólogo, um psicanalista, para perceber ou para sentir, né, para ver como que vai ser a mediação, porque a confiança ela é imprescindível na terapia, então, de repente, ele confia naquele psicólogo, naquele psicanalista, se abre mais, e aí a gente tem mais elementos até para fazer um relatório e encaminhar para o psiquiatra, que é o que normalmente nós fazemos. Mas, independente de quem você procurar primeiro, o importante é procurar. Essa atitude de procurar já é uma atitude, assim, que já vai mudar a sua vida. Que vai fazer com que você consiga vencer esses quadros, que são reconhecidos hoje como maus dos séculos. Né? Do século. Por quê? Porque depressão, se não for cuidada, se ela chegar a um nível grave, muito intenso, o suicídio é um passo. Não é verdade? E às vezes está vinculado a isso. A ansiedade, que é um outro quadro, que são outros sintomas, também vai te atrapalhar, vai fazer com que você tenha uma vida toda conturbada, que você não tenha organização. Então, assim, tem dicas que funcionam, tem terapias que funcionam, mas cada caso é um caso, isso é importante frisar. A gente está falando de uma forma bem explanada para a pessoa entender que a procura de um profissional, ela muitas vezes é imprescindível. Verdade. Me fale um pouquinho mais do seu trabalho. Você falou que também faz regressão, hipnose? Sim. Então me conte um pouco da hipnose. Bom, a hipnose, ela é usada em casos assim extremos, tá? Porque a hipnose ela tem os seus graus, até onde a gente pode ir, mas ela é importante para quê? Para que nós possamos entender o que está no subconsciente daquele paciente. Porque às vezes ele não consegue falar, às vezes ele não consegue se expressar e às vezes ele não quer falar. Então a hipnose nos ajuda nesse sentido, da gente pegar algumas informações importantes que estão lá, dores, né, que estão lá, traumas que estão lá e que não foram trabalhados. E aí a gente consegue entender melhor aquele quadro e com isso diagnósticos mais precisos e ajuda mais eficaz. Uhum. Quanto tempo demora um tratamento de hipnose? Depende de cada paciente. Sempre depende de cada paciente. Normalmente a hipnose ela pode ser meia hora, uma hora, tudo depende. A quantidade de vezes também depende, né? Porque a gente sente na hora como ele fica, o que ele fala, até onde ele vai, depois quando ele volta, o que ele sentiu e se foi bom, né? Se ele lembra de alguma coisa, normalmente não, mas tem casos que lembram e às vezes dá uma sensação ruim. Então, assim, tudo a gente vai realmente conhecendo e até que ponto a gente vai indo com aquele paciente. Isso aí é muito seguro, porque o nosso foco é o bem-estar do paciente, o nosso foco é que ele saia daquele quadro, que ele sinta realmente que ele pode ser protagonista da sua vida. E nós sabemos que depressão, que ansiedade, síndrome do pânico, enfim, outros males que nós conhecemos são prejudiciais. Faz com que nós fiquemos estagnados na vida, que nós não consigamos realizar os nossos propósitos de vida. E isso não é viver. Isso não é viver. Então, se você está nesse quadro, né, num desses quadros que nós comentamos aqui,
que você, eu pergunto para você, o que você está fazendo para sair desse quadro? O que você sente, o que você percebe sobre o que você era antes desse quadro e agora com esse quadro? Se você sempre pensa que você já teve esse quadro desde a infância e é normal, não é normal. Se você acostumou com esse quadro, não é normal. Então, o que você está fazendo? Isso é uma reflexão. Porque parte de você o querer, a escolha é sua, é sempre sua. Porque por mais que nós tenhamos a capacidade de te ajudar, né? Vai no psiquiatra, tem as medicações específicas, mais uma hora você precisa continuar a sua vida de uma maneira como protagonista, fazendo suas escolhas assertivas, buscando o que é melhor para você, discernindo o certo do errado, né? Falando não para as coisas que não valem a pena. Porque o depressivo, por exemplo, não vou falar qual grau que se enquadra, mas o depressivo normalmente, ele perde vontade de fazer coisas que ele gosta. Ele perde vontade de sair com os amigos, às vezes até de sair de casa. Sim, e aí isso a gente acostuma. Isso não é legal. Isso não é viver. Então, perceba-se qual quadro que você está. Como? Vou dar uma dica. Escreva. Sabe, comece a escrever, olha, hoje eu não tô bem por causa disso, não consigo sair da cama, não tenho vontade de tomar um café, não tenho vontade de almoçar, eu acordo 3 vezes por noite, não consigo dormir. Tenta escrever os seus sintomas, se perceber, isso aí já é uma atitude, um passo muito importante para você sair desse quadro que você tá. Porque aí a gente trabalha já o quê? Com as especificações que você já vai trazer para nós e ali vai ser muito mais fácil de te conhecer e mediar e te orientar. Essa sempre é essa dica que eu dou. Escreva. Escreva e traz. Tá ok. Érica, muito obrigada por você ter Imagina, vindo. eu que agradeço. Né? Muito bom para nós, né? Pro povo de Taubaté, a gente conhecer um pouquinho desse trabalho e primeiramente agradeço a Deus por estar aqui e convido vocês para a semana que vem estarem novamente conosco no nosso programa Saúde em Debate. Beijo!